Boa noite a todos, queridos companheiros. Depois de algum tempo, voltando a essa casa, encontrando-a tão bonita, dá uma alegria muito grande. E vendo também, assim, com tantos corações queridos. Muito bom estar de volta aqui. E eu vou pedir desculpa a vocês estão vendo que eu hoje amanheci entrevada, estou com uma dor danada aqui. Se eu andar um pouquinho, vai melhorar, eu vou pedir desculpa às pessoas, então, do Facebook que me acompanham, porque andando um pouquinho melhora. Daqui a pouco eu estou boa. O tema que nós vamos tratar é um tema que exige de nós uma atitude de concentração, de respeito, de atenção, até porque nós sabemos, primeiro, que ele é muito difícil, e segundo, que possivelmente a espiritualidade deve ter mandado para nós, até aqui, pessoas, espíritos que estão precisando ouvir esse tema. E o recorte que nós vamos dar é o recorte da juventude. Embora seja um tema que hoje nós estamos acordando para falar sobre isso, e de um modo geral se fala em todas as etapas da vida, nosso recorte é sobre a juventude. E é uma coisa tão dolorosa que nos chega todo dia. Então, eu posso lhes dizer que hoje, exatamente hoje, por volta aí do meio-dia, que eu abro meu celular, um companheiro dos Estados Unidos, passando por um problema de suicídio, liga, faz uma mensagem: Lúcia, foi a primeira pessoa que eu pensei em recorrer, foi você. Eu não sequer o conheço. Sequer o conheço. Ainda perguntei: você é de Atlanta, né? Porque um dia, em algum momento, a gente esteve num grupo em comum. E o que é que ele me conta? Uma criança de 13 anos, na evangelização espírita, hoje estava, ontem, na última reunião, saiu do ambiente para ir fumar maconha. E aí ele me diz, o problema dele é que há uns 2 meses atrás ele tentou suicídio. Aos 13 anos. Então, é fato tão recorrente hoje que é um sinal de alerta. Até então, não se falava em suicídio, é uma coisa relativamente recente, a mídia está falando, porque sempre se acreditou que se falar de suicídio aumenta a chance da pessoa tirar a própria vida. Isso tem a ver com alguns episódios que de fato aconteceram no passado, livros que foram escritos com detalhes sobre como é que o personagem se suicidou. O livro de Goethe, por exemplo, quando foi publicado e que o personagem, muito apaixonado, se mata, na Europa, naquela ocasião, muitos jovens, por amor e tal, também cometeram o autocídio. E desde então, existe essa regra, não se fala, não se dá notícia. O que foi que aconteceu? O número de suicídios hoje é tão grande entre jovens e no mundo de um modo geral, que não há como não falar. Vocês têm ideia de quantos suicídios são cometidos, já foram cometidos desde que eu peguei nesse microfone, no mundo? A cada 40 segundos, a Organização Mundial de Saúde diz que uma pessoa está tirando a vida. Jovem morre de quê? Jovem desencarna de quê? A gente imagina acidente, não? Talvez alguma doença, overdose. Hoje, suicídio é a segunda causa de morte entre jovens. Eu vou repetir, a segunda causa de morte entre os jovens. No mundo, mais de 800 pessoas morrem por suicídio a cada ano.
É muita gente. E é estatística que não é tão atualizada, não, em 2014. Tem passador? Não. Nós, de um modo geral, imaginamos que nós temos essa notícia. Os países mais ricos, os países mais desenvolvidos, são aqueles onde mais se comete suicídio. Vamos analisar o gráfico? É verdade? Não é não. Países com renda média e baixa, que corresponde ali ao azul, com 75% dos suicídios, por causas as mais variadas, mas muito a ver com pobreza, muito a ver com depressão, muito a ver com dificuldades da vida, muito a ver com humilhações, com estresse social. Então, a ideia, né, eu trouxe aqui um mapa da Europa, exatamente para mostrar isso para a gente. Né? O número de suicídios por 100 mil habitantes na Europa, há lugares que chega a ter, por exemplo, 28,2% para cada 100 mil habitantes. E aí a nossa taxa é relativamente baixa, de 5,7%. Mas não deveria ter. Não deveria ter, não há um motivo. Ninguém renasce para tirar a própria vida. E aí, o que a gente precisa saber? Que depressão e suicídio, né? A questão da depressão é doença. E os problemas de saúde mental são as doenças crônicas dos jovens. Então, se você hoje pergunta para um jovem como é que ele está, dificilmente a gente vai ouvir a resposta: estou bem, estou tranquilo, estou confiante no futuro, estou achando que a vida vai me sorrir, que eu vou ser muito feliz. O Enem está aí, daqui a pouco eu vou dar conta dele, se eu estudar, eu vou passar. É isso? Não, ansiedade, insegurança. Nós vivemos hoje o mundo da insegurança, inclusive todos nós. Todos nós. Por quê? Nós estamos, e não é uma coisa própria do Brasil. O mundo. Alguém hoje gostaria de estar aí, nesses países em conflito, do jeito que a gente está vendo? O mundo como é que está? Então, a questão mental, eu vou tentar aprofundar um pouco mais. Não sei se aqui nós temos pessoas da área de saúde, eu não sou, mas a gente procura estudar para poder entender um pouco mais, né? E o que a gente vai colocar aqui, que precisa ser absorvido por todos nós, é que não é necessário, o suicídio não é uma coisa que tem que acontecer, que vai acontecer, tem jeito. Quando a gente fala de depressão, tem jeito, tem cura. A pessoa se suicida no pico, no momento de desespero. Pessoas que tentaram e que não conseguiram, depois contam. Quando imediatamente eu me arrependi, quando eu fiz aquilo outro, imediatamente eu me arrependi. Então, vamos entender um pouco mais sobre essa questão. A depressão pode ser identificada e tratada. Ele precisa ser falado com o jovem. A gente tem que tocar num assunto, sim. Então, hoje, quando o rapaz me pergunta: Lúcia, o que eu falo, o que eu faço? Digo, conversa com ele, seja o ouvido, sem julgamento. Pergunta para ele como é que, se ele quer falar, se ele está precisando de ajuda. Perguntar mesmo se está com alguma ideia de se matar, se está com alguma ideia de acabar com sua vida, sem medo. Vamos encarar isso, tem que perguntar sim. Por quê? A gente acredita que não pode, não. Hoje, quem entende do assunto, quem está estudando o assunto, diz: sim, você precisa contar. Vocês devem ter visto há 2 meses atrás, no Fantástico, essa moça, eu tirei o rosto, mas ela apareceu, ela falando. A infância foi de uma menina feliz. Eu era bem animada, tinha muitos amigos. Na adolescência, a depressão chegou sem aviso
E mudou tudo. Eu era uma menina feliz, não tinha motivo nenhum de sofrimento nem nada, e vem a doença no cérebro. É no cérebro que vai aparecer. E aí, então, ela diz, a doença me puxava mais do que a gravidade. Gente, ela está dizendo o quê? Fundo do poço. Ela me puxava para a cama, assim, porque às vezes eu queria tentar lutar contra isso, mas juro que não dava. E aí a gente diz, preguiça, malandragem, sai dessa cama, isso é frescura. A menina está com frescura. Pode ver que tem alguma coisa lá no colégio que ela não está querendo ir para a aula. Pode até acontecer. Mas vamos ver se não é depressão. Porque, vejam, eu disse para vocês que eu estou com muita dor aqui. Vocês acreditaram? Não, querido, já estou em remédio. Vocês acreditaram em mim. Alguém está achando que eu estou fantasiando para não... Não. Por que quando a gente diz que não consegue levantar da cama, que não quer nem tomar banho, que não quer olhar a vida, que não quer fazer nada, é frescura? Porque a gente não vê. Se bem aqui vocês também não estão vendo, né? Mas imaginam, não, eu estou mancando, está difícil e tal, então devo estar mesmo com dor. Então, veja, essa menina, ela conta que ela tentava sair da cama, mas não dava. Então, hoje, os estudos, existem novas descobertas sendo feitas, e que eu gostaria muito de que vocês entendessem, de fato, essa questão, como eu, que não sou da área, e sequer era um assunto que eu vivia estudando, isso é uma coisa muito recente, foi inclusive um pedido meu, que fizeram a mim, para que eu trabalhasse esse tema. Quando vocês viram ali da Europa, é porque o pedido veio de lá. Eu falei, meu Deus, mas é isso que vocês querem? Eu vou atravessar aqui para ir lá fazer um trabalho com os evangelizadores, e é isso que estão me pedindo? É, Lúcia, a gente precisa trabalhar isso com os evangelizadores daqui, porque a quantidade de suicídio é muito grande. Então, esse projeto que eu vou mostrar a vocês foi desenvolvido agora, é coisa recente. Ele saiu no Jornal Americano de Psiquiatria agora, em novembro de 2017. É assinado pelo Dr. Pedro Mário Pan, mas é um grupo, um pool das universidades da USP, da estadual lá de São Paulo e da Federal do Rio Grande do Sul. Eles fizeram uma pesquisa com 675 crianças de 6 a 12 anos. Estão conseguindo, estão fazendo ainda. Acompanhando, durante 3 anos eles começaram a acompanhar e faziam escaneamento do cérebro. Entre outras medidas, eles passaram a fazer aquele escaneamento que faz funcional, com ou eles pensando, eles vendo alguma coisa ou não, enfim. Uma bateria de testes desde os 6 anos, 7, 8 anos. E o que é que eles descobriram? Eles descobriram que há uma área no cérebro que registra depressão. Que área é essa? É essa areazinha aqui. Eu vou evitar falar nomes, porque eu acho que não é importante para a gente entender o processo. Como é que é isso? Quando a gente... Aliás, tem muito isso agora na internet, a gente vê muito. Quando a criança vê alguma coisa que ela acha graça e que a pessoa, o adulto, repete, ela morre de rir a primeira vez, a segunda, a terceira, ela para? Não! Enquanto a pessoa fizer, ela cai na gargalhada. Tem um que passa que é um homem contando dinheiro, já viram? Que a criança morre de rir. Tem outro que alguém rasga um papelzinho, o barulhinho do rasgar do papel, ela morre de rir. Nós nascemos com muitos receptores de prazer nesta área que se chama área de recompensa. Por que área de recompensa? Porque quando você faz alguma coisa que você gostou, é porque o cérebro, ali dentro, um neurotransmissor chamado dopamina, joga uma carga em outra área, que é a área que tem, inclusive, memória, e você sente prazer. E lembra que foi aquilo e quer de novo. E é por isso que os meninos gostam tanto de jogar.
É por isso que a gente, quando posta alguma coisa no Facebook, por exemplo, que alguém vai lá e curte, a gente fica feliz, e aí quer postar de novo, quer botar mais uma coisa. Por quê? Cada vez que tem uma curtida, um bom comentário, é uma cargazinha de dopamina no cérebro. Essa é a área de recompensa. O nome dela é a área de recompensa por isso. Porque aquela coisa que dá prazer porque você volta para ela, porque você foi recompensado. Só que a gente vai perdendo. O adolescente, ele perde, e era isso, inclusive, que hoje eu dizia para o rapaz, digo, presta atenção, nós perdemos de 1/3 a metade dos receptores dessa dopamina, que ela só sai se tiver receptores. Tem gente que nasce com pouco, tem gente que nasce com uma carga boa, e não perde muito, perde 1/3. Mas para aquelas pessoas que perdem a metade, a vida fica horrível. Isso acontece na adolescência. É no final da infância que isso vai acontecer. Então, esse menino de 13 anos, que já tentou suicídio, essas crianças que estão infelizes, eles estão fisicamente, normalmente, isso aconteceu com todos nós, não sei se vocês se lembram, que aos 12, 13 anos, a gente já estava bem enjoadinho. Você se lembra aí? Não, Hugo? Aquilo que a gente morria de rir, aquilo que a gente achava maravilhoso, agora já não é mais. Precisa de novos estímulos, estímulos fortes. Pois bem, isso aqui é o normal. O que essa pesquisa mostrou? Que daquele grupo de 675 crianças, 3 anos depois, 53 adolescentes estavam com depressão. Ou já entrando na adolescência. O que eles fizeram? Foram olhar lá os registros. E o que eles encontraram? Em todos, sem exceção, já havia um distúrbio na área de recompensa. Já havia uma hiperatividade que depois ia gerar uma hipoatividade. Ou seja, um português bem, estava destrambelhado. Aquela área ali, aos 6 anos, aos 7 anos, ele não tinha depressão, mas já tinha um desconforto, nem desconforto, um processamento errado comparado com a média naquela idade. 3 anos depois, depressão. Isso passou a ser, quer dizer, está começando, é recentíssimo, né? Todos eles apresentavam essa hiperatividade e isso permite que se faça medidas preventivas. Olha que coisa extraordinária, gente. Agora, novembro, tem o quê? 5 meses isso. Então, você hoje, observando a sua criança, que já está estranha, aquela área de recompensa dela já não está funcionando direito, você submetendo a um exame, que não é nada invasivo, não é nada, você detectando, você vai tomar mais cuidado, você não vai humilhar, você não vai... É como se acendesse um alerta. Cuidado com essa criatura, cuidado com ele. E aí a gente pergunta, inclusive, por onde eu vou caminhar, mas a gente já vai podendo imaginar. Por que será que ele desde pequeno já nasceu com esse problema? Porque se fosse um problema no cérebro, né? Uma hidrocefalia, se fosse um problema na visão, uma cegueira, se fosse um problema de surdez, a gente já sabia mais ou menos, né? Lei de causa e efeito, usou mal, e aí na hora de fazer, claro que tem as exceções, não vamos generalizar, mas é isso que a gente aprende na doutrina. E por que é que alguém, então, tem um problema no cérebro, desde criança? Ele já teve algum problema lá nas vidas passadas. Ele já trouxe essa situação problemática, não é isso? Então, o que a ciência diz? Por que é que nasce assim? A ciência vai dizer que é genético. É isso? É genético. Mas nós, espíritas, sabemos que houve um comprometimento.
E o comprometimento pode ter sido isso que a imagem revela. O que essa imagem está revelando? Alguém que resolveu interromper. É isso? Essa questão da depressão em juventude, às vezes aparece na mídia quando alguém muito importante, alguém que se destacou, vem contar. É o caso, por exemplo, do Michael Phelps. Ele foi diagnosticado cedo, foi tratado. O pai, ele tinha loucura pelo pai. O pai foi embora e ele perdeu o chão. Foi embora de casa, da vida dele, ele perdeu o chão. E aí, então, ele já tinha a complexão física dele, ele tem os braços mais longos do que as pessoas comuns. Então, já era favorável para a natação. E aí, então, ele continuou, se apegou ao técnico dele, e aí ele disse que, vamos ler, eu vou ler com vocês. Eu ainda me lembro dos dias trancados no meu quarto, não querendo conversar com ninguém, nem ver ninguém. Trancado, a gente vai observar isso no menino, na menina. Está lá trancado, não querendo ver ninguém. E a gente está imaginando que, é porque não quer ajudar em casa, é porque... a palavra que a gente usa mesmo é frescura. Está de frescura aí, não quer ir para a escola, não quer tomar banho. A gente conhece depoimento de pessoas que dizem, eu não tinha vontade. Meninas, não queria ver nem namorado, nem ninguém, não queria tomar banho, não queria me arrumar. Não queria nada, queria como se acabasse, só pensava em acabar comigo. Então ele diz, eu não queria viver. Eu não queria viver. Depois do que ele passou. Ele entrou em depressão. O processo dele foi de depressão e foi diagnosticado nos Estados Unidos, foi tratado, né? Eu literalmente não tinha autoestima nem amor próprio. O que eu disse para a pessoa que me pediu hoje ajuda? Eu disse, entre outras coisas, trabalhe a autoestima dessa criança. Como é que você trabalha a autoestima dessa criança? Você vai, até esse conselho, eu digo, nem que você tenha que alterar todo o ritmo da evangelização, peça à evangelizadora para descobrir o que ele faz bem, descobrir do que ele gosta, pede ajuda e dá espaço a ele para ir lá na evangelização, sobretudo nessa parte de informática. De repente, cria umas situações para ele ir lá fazer uns vídeos, te ajudar em alguma coisa, porque a autoestima não se mexe batendo nas costas e dizer, tá bonito hoje, hein? Tá bonitinho aí, hein? Ô, Roberto, adorei seu sapato. Mas nem olhei, eu não vi você. Você vai mexer com a autoestima quando a própria pessoa se percebe de valor. Eu estou recebendo esse elogio, eu fiz por merecer. Eu me esforcei. Então, ele diz, eu literalmente não tinha autoestima nem amor próprio. Pensava em mim mesmo como apenas o nadador e ninguém mais, e nada mais. Eu estava perdido e afastando as pessoas importantes da minha vida. No entanto, ele é diagnosticado, isto é depressão, vai para dentro da piscina, tem no seu treinador um amigo, tem o psiquiatra que vai cuidar dele, da sua depressão, e aí ele hoje é uma pessoa que trata dos outros. Ele é voluntário para ajudar as pessoas que têm depressão. Então, nós temos aqui um esquema. Inclusive, isso tudo que eu estou mostrando é muito baseado no trabalho do doutor Pedro Pan. Ele tem esse trabalho. Eu fui lá, tirei as ideias dele. Esse aqui, inclusive, é dele, né? Porque ele, claro, ele não fala na parte espiritual, mas como é o autor desse trabalho, eu acho que valeu a pena eu observar. Não copiei, até porque não se pode copiar, mas me inspirei muito, né? Então, quais são as causas de depressão? Então, existe sim a questão genética, né? Porque é do cérebro. E eventos adversos na infância.
Então, uma infância muito sofrida, no caso dele, o pai que foi embora, crianças maltratadas, crianças oprimidas, crianças negligenciadas, crianças que passam fome, crianças que são obrigadas a trabalhar desde muito cedo, crianças vítimas de guerra, crianças vítimas de... Hoje, essa situação, no jornal de hoje, gente, dizendo como nós estamos... Leram? Não sei se alguém leu o Globo de hoje, tem uma matéria falando como é que está afetando o nosso emocional, essa situação nossa que estamos vivendo no estado do Rio, não é? Vejam, nós adultos, agora imagina aquele que está ainda no início da vida, vendo tanta coisa, passando por tanta insegurança. Então, são os fatores precoces, né, que podem dar a depressão. Isso vai criando vulnerabilidade, com pensamentos negativos, com autocobrança, com ansiedade, que são fatores que ajudam. E, sobretudo, os fatores tardios. Quais são os fatores tardios? Abuso de droga, estresse social. Então, embora eu tenha colocado antes, né, o pensamento negativo, a autocobrança, a ansiedade, tudo anda junto. Isso aqui é um conjunto que anda todo mundo junto. Então, se ele tem abuso de droga, a droga realmente é um horror para a depressão. É um horror. Porque ela dá euforia e depois vai lá embaixo. E quando vai lá embaixo, cada vez é pior. Porque o cérebro já, percebendo que aquela área está inundada de dopamina, ele retira aqueles receptores e cada vez vai precisar mais, cada vez vai precisar mais. Então, a coisa é muito biológica, é muito física, para a gente imaginar que seja só um estado de espírito. Então, uma coisa é ter tristeza. Você perdeu alguém querido, as meninas, né? Os meninos, tinha um namorado querido, aí ainda está apaixonado, o namorado foi embora, aí fica triste, está muito triste. Mas isso vai durar algum tempo, depois passa. Nós todos, adultos aqui, passamos por isso. A gente já teve muita tristeza na vida, não? Achando que ia morrer de amor. Ah, está apaixonado, não é não? Você está rindo? Não é não? Ah, ele não me quer mais. Ah, eu vou para o convento. É nada. Basta o outro lá piscar o olho para a gente, já esqueceu aquele. É assim a vida, né? Agora, a depressão, não. Então, esses fatores, né? O que é o estresse social? O estresse social é mais ou menos naquela linha lá dos fatores adversos, mas que vem agora também com abuso sexual, vem com os assédios, vem com as dificuldades financeiras, o desemprego, a dificuldade de se colocar, o jovem, quanta dificuldade hoje, porque na hora em que ele se forma e que ele está preparado para entrar no mercado de trabalho, pessoas que estão no mercado de trabalho estão saindo. Então é difícil essa inserção, e isso tudo é o que a gente vai chamar de estresse social. Então, todos esses fatores juntos vão realmente dar a depressão, né? No suicídio, quais são os fatores de risco, segundo a Organização Mundial de Saúde? O que ela considera como cuidado? Isso daí é risco. Então, ela vai dizer que, em primeiro lugar, é a depressão. O primeiro fator de risco para alguém tirar a vida é estar no estado depressivo. Então, que cuidado que a gente tem que ter com depressão, gente. Temos que olhar isso, que depressão tem que ser olhada, tem que ser cuidada. E aí eu vou generalizar que serve para o adulto também, inclusive o idoso. Quando perde todo o sentido da vida, gente que tem doença grave, que acha que não vale mais a pena, eu vou sofrer muito, tira a própria vida, né? E os abusos de álcool e de droga. Então veja o casamento aí. Olha o garotinho lá, que ele me fala. O garoto está sendo apanhado fumando maconha e já tentou suicídio. Então, entenderam o meu conselho? Nem que você tenha que alterar o ritmo da evangelização, é preferível a salvar essa vida, a perder essa vida. Vai fazer isso, sim, porque evangelização você não deu agora, dá depois, mas a vida é mais importante. Trazer esse menino de volta, fazer com que ele veja um sentido na vida, porque pode ser tratado, né?
E outra coisa que é terrível também, e ele tem esse fator, qual é? Tentativa anterior. Tem de 5 a 6 vezes mais chance de se matar quem já tentou. Então, existem muitos mitos que a gente tem que desmistificar. Quem fala não vai fazer. Não é verdade. As pessoas tentam mandar recado, pedir socorro, ver se alguém me ajuda. Já tentou uma vez? Não tenta mais. Vai tentar. 5 a 6 vezes mais a chance. Cuidado, cuidado, porque vai tentar. E esse conjunto aí, que é a vida, aí temos todo o fator espiritual, né? Junto com as coisas sociais, aí começamos a ver os fatores espirituais, que quem está dizendo é a Organização Mundial de Saúde. Desesperança. Já imaginaram um jovem com desesperança? Não estou vendo futuro para mim. Não estou vendo jeito de eu sou pobre, eu estou com dificuldade, eu sou feia, eu queria ter as coisas, eu vejo todo mundo tão feliz. Hoje eu não tenho tempo para isso, mas eu tenho um trabalho meu em que eu trabalho só a questão das mídias sociais, que é uma fonte terrível de depressão. Pode ser o céu para muitos, mas pode ser uma fonte terrível de depressão, quanto mais tempo se usa na juventude. Isso é pesquisa recentíssima. Mas o desespero, o desamparo e, sobretudo, uma característica que é cruel isso, nós temos a mielinização do córtex cerebral em etapas. A última a ser mielinizada, a mielinização é a finalização dos neurônios. Qual é? É essa área aqui. E o que ela controla, entre outras coisas? A impulsividade. Então, o controle de impulsividade só vai chegar lá pelos 20 anos. Varia um pouco, mas é por volta dos 20 anos. Até lá, o menino não consegue controlar. Então, ele está numa hora ruim, tem uns meios de tirar a vida, na impulsividade ele tira. Fatores de risco para nós, na doutrina espírita. Eu tenho cuidado de colocar isso, ok? Eu tenho cuidado, porque eu estou falando de um modo geral. E sempre se tratando de ser humano, tem as exceções, né? Mas o que a gente já aprendeu na doutrina espírita, sobretudo com Dona Ivone Pereira, que conta muito? O que aconteceu na própria vida dela? Foi suicídio uma vez só? Não. Então, as pessoas, os espíritos ficam ainda muito marcados. O suicídio deixa profundas marcas no espírito. E aquela tendência volta com ele. A tristeza, a mágoa, o sofrimento. Então, ele é um grande candidato. Outra coisa, e aí é interessante que às vezes a gente tem que dar as fontes. E eu me dei conta de que a minha principal fonte para essa informação é uma longa experiência em reunião mediúnica. Longa. O que a gente ouve? Kardec nos diz que de 15 a 20 anos o espírito assume a sua verdadeira identidade. Até então estava protegido. Vejam, um pouquinho antes, um pouquinho depois, isso não importa. Se o espírito deixou cobrador do lado de lá, é exatamente aí nessa hora, na juventude, é exatamente aí na adolescência, que eles vão plugar de novo. E aí te encontra e diz, ou encontra e diz, vou levar. Esse daí eu vou levar, mas ele é que vai se matar. Vou entrar na cabeça dele para ele tirar a vida. Então, isso é tão recorrente em reunião mediúnica que a gente não tem dúvida de colocar. Depois a gente vai ver, tem uma série de informações em livros e tal, que confirmam isso. Mas a obsessão que entra na cabeça do jovem, que diz, ele não vai levantar da cama. Então, vejam, vem a depressão,
Mas também tem o fator espiritual. Então, a gente precisa atuar nas duas áreas, na de saúde e na espiritual. E tem mais. Sintonia com espíritos sofredores. Às vezes, não é nem cobrador, não é nem de vida passada, não é nada. A pessoa começa num processo depressivo, começa a ficar tristinho, espírito sofredor chega ali. Se o ambiente não está um ambiente mais elevado da casa, daí a importância do evangelho no lar, daí a importância da prece, nós vamos falar sobre isso. Por quê? São aquelas coisas que acontecem por ocasião. Quer dizer, não vou dizer o acaso, porque não é assim, mas você deu chance. A tristeza dá chance, aquele espírito que está vagando por ali, aquela casa que também não está muito guardada, daí a importância de se vir à casa espírita, daí a importância, não é, de tudo isso. E outro sentimento terrível é a culpa. Culpa em vidas passadas. E aí a pessoa não se sente merecedor de viver de novo, de ser feliz. Então também é uma causa indireta de suicídio, indireta ou direta, né? Que tudo pode ser combatido. Tudo. Todos esses aí tem jeito. Né? Você pode entrar numa outra sintonia, você pode aprender, e eu não digo mais, não precisa nem ser no sentido da casa espírita. Você pode ser uma pessoa do bem, uma pessoa boa, uma pessoa caridosa, na sua religião, vai fazer o bem, se você é jovem. A gente vê, eu tenho uma admiração muito grande por certos grupos de igreja evangélica, que tem grupos de banda, de música, que eles cantam os louvores. Os meninos gostam disso. Essa casa tem música, isso é muito bom. Os meninos gostam disso. Vocês têm grupo aqui que participam, Cristina? Isso é muito bom, porque não há necessidade de que teve esses fatores aí, de isso tudo se apresentar de novo e a gente não ter jeito para dar. Tem jeito para dar sim, não é? Então, quais são os sintomas, quais são as abordagens? Às vezes vocês vão encontrar alguma coisa escrita em 2 lugares, é porque estava um em francês, outro em inglês. Isso aí está repetido. Tristeza, irritabilidade. Irritabilidade é sintoma direto de gente que não está bem. Se irritar por tudo, tudo ficar uma tristeza profunda, nada se alegrar, vamos para a rua, vamos passear, não quero. Vamos fazer isso, não quero. Ou então, sai de perto de mim que eu não estou bem. Irritabilidade. Perda de prazer em atividades, não quer mais fazer nada que gostava de fazer. Alteração de apetite, alteração de sono, falta de energia. Né? O que é alteração de sono? Dormir o dia inteiro. Ou então virar à noite, na internet, em alguma coisa, não consegue dormir. Isso é alteração. São estados alterados. Né? E pensamento negativo sobre si mesmo. Ah, não vai dar certo. Tudo que eu faço dá errado. Ninguém gosta de mim. Aí, esse namoro aí, já vi que não vai dar em nada. Ah, o cara me largou é porque não gostou, eu não agradei, ou isso e aquilo. Sempre pensando negativo, né? Sentimento de culpa, rejeição, gente que se sente rejeitado. Por isso é que eu falei que nas mídias, nós temos que tomar muito cuidado com essa história das mídias, porque existe uma pesquisa muito interessante que diz o seguinte: se você entra, a motivação para entrar, por exemplo, essa pesquisa foi feita em Seattle, lá no estado de Washington, nos Estados Unidos, na Universidade de Washington, analisaram grupos que, perguntando por que foi que você entrou na internet, no Facebook, para continuar o papo com os amigos. Isso é ótimo. Por quê? Falamos a mesma língua, eu falo aqui para a Daclé bota lá um legal para mim, uma curtida, né? E você também, eu com você, que bom, cada vez mais eu estou bem com você, e a gente combina. Vamos tomar um sorvete? Pronto, aquilo ali já serviu para a gente para a vida. E tem uma outra pesquisa que diz o seguinte: aqueles que conseguem passar por volta só de 2 horas e vão se encontrar na vida real,
realmente esses estão a salvo, estão bem de cabeça. Eu hoje estou morando na praia, estou morando em Caraí. E no verão, sobretudo, né, na época de horário de verão, eu saía muito para tomar uma aguinha de coco, andar. Era impressionante, por volta das 6 horas, a quantidade de jovens que vai chegando, inclusive para simplesmente sentar na areia e fazer rodinha. Porque tem uns que vão jogar, tem uns que vão fazer isso, fazer aquilo, mas tem a turma que toca violão, tem a gente que vai andar só, paquerar. É disso que estão falando. Ficou lá na internet há algum tempo. Mas a pesquisa também diz, a tal lá de Seattle, da Universidade de Washington, que aqueles que já não são rejeitados, que já não têm amigos e que acreditam que se forem para a internet, se forem para o Facebook, vão conseguir ter amigos, é um inferno. Por quê? Eles vão se sentir mais do que nunca rejeitados, você pede alguém para ser seu amigo, não dá resposta. Se você posta alguma coisa, vem um comentário ruim em cima de você. E outra coisa, o tempo que se passa. Quanto mais tempo, mais sensação de infelicidade você tem diante do quadro glamuroso que todo mundo coloca, porque ninguém diz que está com dor nas costas aqui, ó, já até melhorou, viu? Não, você não vai dizer que você está ruim, você vai dizer o quê? Que você foi comer em tal lugar, que você foi para Búzios, foi para aqui, foi para ali. E aí, quanto mais tempo, mais infelicidade. Tem lógica, não tem? Outro sintoma, na adolescência, dificuldade de raciocínio, de concentração e muita indecisão. Com esse cérebro comprometido, remoendo, tá? Pensamento sobre morte e remoição de pensamentos ruins. A gente não encontra outra palavra, é ficar remoendo. Tem aquela gente que tem o gosto para notícia ruim, para coisa ruim, e volta. Mas isso é doença. É aquela área lá da recompensa que já não está funcionando direito. Vamos lembrar disso. Esses sintomas todos são porque tem uma causa física, junto com causas espirituais, né? E aí começa a pensar sobre morte. Era melhor até que eu não estivesse aqui. Bom, cerca de 60% responde ao tratamento agudo com psicoterapia e medicação. E a gente, então, que aprendeu, né, nós somos a Cristina, eu, aqui de uma época que na faculdade, nos nossos cursos, né, eu, inclusive, dava a mesma aula de psicologia, como eu falava na medicalização da psicologia. Isso é um horror. Hoje eu risco disso tudo que eu falava e digo, não, está mostrando aí, ó, remédio, quando for necessário, é remédio sim, porque é doença. Então, é claro que eu não estou dizendo que para o primeiro sintoma, por conta própria, toma isso, toma aquilo. Não é isso. Vai tomar antidepressivo. Não é isso. Mas vai procurar médico. Vai se tratar. E, sobretudo, vai procurar psicoterapia. E aí o que a gente sabe é que suicídio é possível evitar. Nós temos em setembro, né, o Setembro Amarelo, as campanhas, e hoje estamos falando. Hoje nós estamos mostrando a importância, né, do tratamento mental, olhar os transtornos mentais, cuidar do acesso aos meios letais e analisar situações críticas. Isso tudo aí pode ser evitado. Eu estou percebendo aqui um jovem, esse rapaz, o John lá de Atlanta, que escreveu para mim, ele está procurando ajuda. E ele disse, Lúcia, eu já procurei com você e outras pessoas. Você tem o que me dizer? Você tem o que me ajudar? Por quê? Está vendo uma situação crítica. O garoto está indo para a droga porque está precisando, aquele cérebro ali, que está com depressão, ele está procurando aquilo que talvez o medicamento pudesse fazer por ele. E ele vai para a casa espírita, que a vigilância estava mais ou menos frouxa, ele disse, olhem só como é que são os mecanismos. Na evangelização, são de 5 a 10 meninos. Se ele saísse, daria para perceber. O que ele faz? Ele diz, não, eu quero assistir a reunião pública.
A reunião pública tem 50, ele saiu, ninguém viu. Então teve uma situação aí que ele elaborou, né? Agora, o que a gente tem que observar para ajudar, para encaminhar? O que você pode fazer com a pessoa? Mudança de hábitos. Mudança de hábitos. Daí eu ter dado o conselho. Traz de volta para a evangelização, agora pede a ele alguma coisa. Vai pedir alguma coisa que faça com que ele se envolva. Então, se você tem em casa aquela criaturinha que está lá, não quer levantar da cama, vamos criar situações dentro de casa prazerosas. Vamos fazer uma reunião com seus amigos, vai fazer um bolo, vai fazer alguma coisa para tirar daquela rotina de hábitos. É isso que se fala. Outra coisa é levar para a psicoterapia. Existem pessoas especializadas nisso que pode ajudar. Psicoeducação, que não é a mesma coisa do que psicoterapia, é mais no sentido de explicar para ele o que ele está passando. Explicar tudo o que está acontecendo. Por que você está com tanto sono? Por que você está com isso? Olha, é seu cérebro. Você está passando por um problema assim, assim, assado. Então, é explicar, dar explicações. Se eles têm condição de entender, vai ajudar. Quer dizer que eu não sou isso daí, não é porque eu sou malandro, né? Vai passar. O remédio vai fazer efeito. E você vai ver, semana que vem você já está melhor. Vamos programar. Vamos fazer um passeio, vamos fazer isso assim, assim. Vamos trazer gente aqui para dentro de casa, vamos fazer alguma coisa de diferente, né? E a medicação, né? Então, como ajudar? Então, quando você vê alguém dizendo assim, minha vida não serve para nada, eu podia morrer, eu não queria estar aqui. Conselho, ouvir. Ouvir. Sem julgar. Não julgar. Nunca, não doutrinar. E nunca minimizar as queixas. Diz que a maior dor das pessoas que estão prestes a se suicidar é que elas mostram pedidos de SOS a toda hora e tem sempre alguém para dizer o seguinte, é assim mesmo, vai passar, isso é uma fase. Porque ela está doente. Ninguém vai dizer para mim assim, Lúcia, ó, você já me ofereceu um Dorflex, né? Ô, Lúcia, isso aí é frescura sua. Ó, mas você vai estar boa. Eu não sei o que eu arrumei aqui. Alguma coisa aconteceu. Eu tenho lá uma chapa, né, uma radiografia minha, que mostra que eu tenho uma vértebra para frente, uma para trás, uma para o lado para o outro. Então deve ter sido ali, naquela área, alguma coisa. Isso é real. Então não adianta dizer para mim, não é nada. Não, eu sei que é uma doença, eu tenho um problema, não é doença, mas é um problema. É a mesma coisa, o problema está lá no cérebro. Então, não minimizar a queixa. Frescura, todo dia falar a mesma coisa, que preferia morrer, prefere morrer nada, né? Valorizar a queixa e oferecer ajuda. O que eu posso fazer por você? Trazer para dentro de casa também, né? Assuntos positivos, evitar ver aquelas coisas terríveis na televisão, evitar ficar na internet só vendo coisa ruim, passar para essa pessoa coisas que só vão alimentar coisas ruins. Nós também somos responsáveis, porque cada vez que um se suicida, pelo menos umas 10 pessoas são atingidas. É a mãe, é o pai, são os irmãos, são as pessoas que estão próximas, não é? As pessoas sofrem. E em caso de bullying, que é terrível também como causa daqueles estresses sociais, eu esqueci de falar do bullying, é um dos principais. É comunicar a instituição onde está dando o caso, né? Então, o Carlos Estelita Liz, que é psiquiatra da infância e da adolescência, lá da Fiocruz, ele diz que a escola é decisiva no combate ao bullying e recomenda aos pais, estejam por perto. Deem atenção. Então, aí vocês estão vendo a cena daquele seriado, né, do 13 Razões Por Quê, que foi assim um agito da menina que grava apontando as pessoas que foram os responsáveis pelo suicídio dela. Então, isso foi uma coisa que se debateu muito, é bom, não é, foi bom, não foi. Então, a gente sabe que trazer nos detalhes como foi que ela se matou, como foi que planejou isso e aquilo, para um jovem que também está nessa hora aí meio desanimado, não é bom. Então, cuidado com o que se vê. Vamos tentar em casa ver coisa boa. Vamos tentar em casa
ajudar no sentido de trazer mais alegria, botar música é a coisa melhor que tem. Né? Vai fazer barulho? Vai, deixa fazer barulho. Se gosta do funk, deixa tocar o funk. Se gosta, sei lá de quê, do pagode, deixa tocar. Vai trazer, sair daquela sintonia ruim. Então, o que a gente faz? Então, tratamento espírita, é claro que todo mundo conhece essa tríade aqui, que eu já vou colocar junto, né? Atendimento fraterno, fluidoterapia e passes. Nós não podemos abrir mão disso. Nós temos a casa espírita. Nós temos onde ajudar. E a casa espírita tem que estar alerta para diagnosticar, para perceber como o John fez. Tem um menino aí que estou precisando de ajuda internacional. Ele vem, nós fazemos parte de um grupo grandão, que tem gente de tudo quanto é canto, e ele viu, sabe que eu falei disso, né? Ele sabe que eu fiz um mês passado, tem nem um mês, menos de um mês atrás, eu falei disso lá fora. Então, foi o pedido de ajuda. Então, a casa espírita tem que estar alerta para isso, o pessoal da mocidade, o pessoal da família. Então, atendimento fraterno, abrir as portas, fazer o quê? Ouvir, acolher, aquelas coisas todas sem criticar. Fluidoterapia, né? Água fluidificada, passe. E mais o quê, gente? Trabalho de desobsessão. O que a gente tem tido de bons resultados com o trabalho de desobsessão, a gente precisa levar isso mais a sério. Por quê? Meninos que estavam em situações terríveis e que a família fica alerta, vai para a casa espírita, coloca o nome, pede, faz o atendimento fraterno, e do atendimento fraterno, naturalmente, aquilo já vem puxando para a reunião mediúnica. Aí vem os companheiros que vão contar por que estão. Porque no passado fez isso, e aquilo. Então, você ajuda a quebrar os laços. Se for feito um bom trabalho, se for um centro sério, que saiba trabalhar bem essa questão da desobsessão. E, sobretudo, a coisa mais importante que tem para tirar essas ideias é, desde muito cedo, falar da imortalidade da alma. Eu tenho muito receio de quem pensa que aqui é na hora de falar do Vale dos Suicidas, do terror que é morrer, tirar a própria vida. Gente, isso não pode falar para jovem, pelo amor de Deus. Pode, quando muito, falar isso para um adulto, já entendido na vida. Mas você vai falar do valor da vida, você vai falar do sentido da vida, você vai falar das maravilhas do mundo espiritual, né? Da imortalidade da alma, vamos falar todos aqueles assuntos da vida futura. Eu digo que existem livros para jovens, são tão interessantes de ler, sobre reencarnação. Então, eu aconselho, por exemplo, vai ler A Volta, que é muito conhecido, tem vídeo, tem tudo, é daquele jovenzinho que foi piloto na Segunda Guerra Mundial, que o avião dele cai, e que desde que ele renasce, ele vai lembrando. Então, tem os vídeos, tem tudo. Tem tanto livro bom assim nesse sentido. Tem histórias boas de ler, de ouvir, vídeos. Então, que falam que nós somos seres eternos, que nós nascemos para progredir, mas dá um instrumento que ele goste de ver. Não vai pegar um livro dessa grossura, porque ele não consegue mais ler nem 2 páginas, mas vai tentar esses, por exemplo, que são gostosos de ver, que tem vídeos, que tem outras coisas, para ajudar, né? E, sobretudo, claro, evangelho no lar, porque é o lar que precisa ser protegido. Levar para a evangelização, não é? Fazer esse trabalho, as aulas de educação espírita são fundamentais, né? E o que ajuda a proteger? Então, nós temos alguns fatores que a ciência vai apontar. Então, na família, o que ajuda a proteger? Claro, isso tudo é óbvio. O que eu vou falar agora é tudo óbvio. Os bons relacionamentos familiares, por causa daqueles estresses lá atrás que eu falei. Então, as boas relações familiares. Quem está bem em casa, está se sentindo amado, está bom com os irmãos, está bem em casa. Claro que deve haver, às vezes, quando tem muita família grande, a gente tem as briguinhas, mas nada disso vai levar a suicídio. Se você tiver certeza de amor,
que ali é sua casa, que ali você é amparado, que ali você é amado, né? Apoio familiar. Tudo isso que eu falei aqui se resume em apoio familiar. A prática da oração no lar. Outra coisa que eu já falei também, os livros, vídeos, filmes, games sadios. Trazer as coisas sadias para sintonizar no bem, sintonizar nas coisas mais altas, para sair da depressão, junto com tudo aquilo que nós já falamos. E, sobretudo, os bons exemplos, né? Existem fatores que ajudam, que têm a ver com personalidade. Aí, são as pessoas que têm isso, né? Mas eu trouxe também porque mostram que a gente pode grudar ele com outras pessoas. Por exemplo, aqueles que têm boas habilidades, boas relações sociais, confiança em si mesmo, em suas conquistas, em sua situação atual. Então, trabalhar para que eles tenham isso, né? Capacidade de procurar ajuda. Então, é um fator de proteção. Você vai procurar, vamos sim, vem cá, vamos ajudar, né? Capacidade de procurar conselhos, estar aberto, cabeça aberta, né? Na família, sobretudo, ficar evitando dizer, não adianta, não vai ter jeito. Tem jeito, sim. Vamos melhorar, vai sair disso. Tem certeza que daqui a um ano você vai crescer, você vai ver. Tudo vai passar, estou com espinha na cara. Isso tudo vai estar lindo, né? Essas coisas. Estar aberto ao conhecimento é muito importante. E fatores socioculturais, por exemplo, né? Eu gosto muito dessa citação aqui, porque a Comerge é isso, né? Os jovens na casa espírita, os grupos de jovens de casa espírita, integração social, participação nos esportes, nas igrejas, nos clubes, em outras atividades, bom relacionamento com colegas. Então, a família que diz, não quero ninguém aqui em casa, não vai entrar ninguém aqui, não sei de quem é filho. Vai procurar saber, gente. Vai ajudar. Vai trazer. Vocês se lembram? Quem é que lembra de que a casa era uma delícia quando vinham os colegas? Não era bom? Quem tem essa lembrança? Não tem? Não era bom? Casa cheia, vem os colegas, mamãe faz o lanche, e a gente vai para a casa do outro, a mãe faz o lanche. Isso é uma delícia. Então, bom relacionamento com os professores, com os adultos, e aceitar a ajuda de pessoas relevantes. Então, tudo isso são os fatores de proteção. Como é que a gente identifica? Eu agora vou falar uma coisa muito séria, que é que os psicoterapeutas estão ensinando. Tem mais perguntas, mas tem 3 básicas. Você tem planos para o futuro? Se a resposta for não, acende luz vermelha. A vida vale a pena ser vivida? Se a resposta for não, outra luz vermelha. Se a morte viesse, ela seria bem-vinda? Resposta positiva. A terceira luz vermelha. A gente pode perguntar isso. A gente pode falar. São as perguntas que a gente tem que perguntar. Né? Em outras palavras, você tem planos? Você tem projeto? Você vai fazer o quê? Qual a carreira que você vai fazer? Você está pensando em quê? Vai casar? Vai ter filhos? Pretende ter filhos? Você gostaria de casar com que idade? Planos, né? A vida, você gosta da vida? A vida vale a pena? Então, são sintomas que a gente tem aí na mão para dizer. O que o suicídio pode ajudar? A gente pode ajudar, por exemplo, entendendo a relação que existe entre as vidas, né? Porque será que você tem essa disfunção no cérebro? Então, aqui eu pensei só isso. É claro que eu fui só um recorte, né? Mas é apenas um recorte. Mas em relação àquele assunto, eu fiquei tão fascinada com aquilo, que é uma das formas de ajudar. Né? Se o seu cérebro... Porque se a pessoa tem uma alergia desde pequena, que vai poder dar uma bronquite, uma asma, isso e aquilo, a gente não faz tratamento? Não procura desde cedo? Então, se hoje a gente já sabe que tem uma disfunção, né, a gente vai poder entender que tem alguma coisa a ver com vidas passadas, mas que não precisa se repetir. E que então a gente pode. Então o Espiritismo pode ajudar nisso. E lembrar, né, que nós nascemos para dar certo. A gente não nasceu para tirar a vida. A gente pede muito para renascer. E a gente faz projetos, a gente faz programas. Tem gente que vem nos ajudar. Tem gente que aposta na gente. A gente nasceu para dar certo, né? Kardec diz que o homem se desenvolve por si mesmo naturalmente. Parece uma frase muito banal,
mas ela é de uma profundidade que vai dizer que a gente nasceu para dar certo. A gente se desenvolve. O homem se desenvolveu desde aquele homem bruto, da idade da pedra, e vem desenvolvendo esse século que passou, o quanto que a gente desenvolveu, naturalmente. A gente nasceu para isso, para dar certo. Se a gente corta um dedo, passa uma giletezinha aqui, cortou, uma faca cortou, o que acontece 2 minutos depois que foi cortado? O próprio corpo começa o processo de dar certo, de consertar. Ok? Onde é que se encontra a lei de Deus? Na nossa consciência. E a gente sabe que não nasceu para tirar a própria vida. Basta ouvir a voz da consciência. Você está ouvindo Deus. Né? E somos filhos de Deus que nos ama. Deus não nos criou para a gente ser infeliz, para a gente tirar a própria vida. São momentos que podem ser evitados. São momentos que, com ajuda, podem não acontecer. Né? E amigos espirituais velam por nós. E eu gostaria, então, de encerrar trazendo essa mensagem, que está em Sexo e Destino, em que André Luiz vai falar. Pais e mães, esposos e esposas, filhos e irmãos, amigos e companheiros, em muitas ocasiões, vos acompanham de perto, acrescentando-vos a alegria ou partilhando-vos a dor. Existe muita gente que gosta de nós e que quer o nosso bem. Quando estiverdes a ponto de resvalar, pensai neles. Irão vos indicar o caminho na noite das tentações, como estrelas que removem as trevas. Então, procurar aqueles que já partiram, procurar aqueles que velam, que acompanham de perto, né? Pedir, pensa neles, que eles vão nos intuir, eles vão nos ajudar. E o conselho que a gente dá é que os pais precisam acompanhar os seus filhos e se interessar por suas vidas. Parece também uma coisa banal, mas a gente sabe que isso está sendo colocado de lado nessa vida moderna, nessa vida corrida, nessa vida em que 1000 coisas chamam o pai, chamam a mãe para outros interesses e não percebem o que está acontecendo dentro do seu próprio lar. O Gardner, um querido psicólogo, autor da teoria das inteligências múltiplas, ele ultimamente tem se dedicado a outro tipo de estudo, e ele vai dizer que a dificuldade hoje é de tal monta que os pais já não conseguem ler as emoções no rosto dos seus filhos. Porque muitas vezes as comunicações são feitas através dos aparelhos, ou com a cara enfiada aqui, está falando, está dizendo, vai fazer isso, vai fazer aquilo, sem sequer olhar para os filhos. Então, o conselho é esse, aí que a gente termina dizendo que eles precisam acompanhar os filhos e se interessar por suas vidas. É um bom caminho para evitar a depressão e o suicídio na adolescência. Quero agradecer a atenção de vocês.